Meu nome é André Pimentel, eu sou do canal Graça Pura. Estamos na segunda parte desse glorioso estudo, em que estamos vendo como foi criado o sistema religioso católico e depois, mais tarde, o protestante. Vimos na primeira parte que não foi no quarto século que o sistema religioso foi criado, como muitos pensam. Na verdade, tudo começou a acontecer depois da morte de todos os apóstolos, conhecido como período pós-apostólico, por volta do ano 100 depois de Cristo. Depois da morte dos apóstolos e também da guerra entre Roma e Israel, por volta do ano 70, conhecido como a parousia, os cristãos ainda sofriam perseguições. Por isso, eram grupos bastante fragmentados e divididos até mesmo em suas ideias. Porém, seus encontros eram feitos escondidos das autoridades romanas, e a comunicação entre eles era feita por cartas. E neste período surge o pai do catolicismo, chamado Inácio de Antioquia, um importante historiador que enviou várias cartas àquelas comunidades. Vimos também que algumas partes destas cartas já mostrava que existia uma hierarquia bem estabelecida e um pensamento para a união destes grupos. E nas cartas que lemos na primeira parte, mostrava um pensamento de que a única forma de seguir a Cristo seria através de um bispo e somente pela igreja. E que ali foi mencionada a primeira vez a palavra católica, que quer dizer universal. Essa foi a ideia principal e o pensamento fundamentado pelo sistema religioso, que fora da Santa Igreja Católica e sem um líder, fica o homem impossibilitado de ter acesso a Cristo. Vimos também na primeira parte, no Edito de Tessalônica, foi onde o imperador Teodósio decretou a religião oficial como sendo a cristã. A partir daquele momento, todos poderiam se reunir, porque não haveria mais perseguição. E nessa segunda parte, nós iremos responder a uma pergunta que é de interesse de todos. Será que essa era a ideia de Jesus de Nazaré? Constituir uma religião que incluiria um conjunto de regras e uma liderança que seria seu representante na terra? É isso que vamos responder nesta segunda parte. Graça neles e em nós também. Sejam todos bem-vindos a este canal. Obrigado aí pelos mais de 12 mil, 13 mil, né? 13.400, 13.500, André. 13.500 inscritos aqui neste canal. Muito obrigado a todos vocês. Isso mostra como temos trabalhado, né, abençoado? Para que essa palavra que liberta o homem corra pelo Brasil. É assim que eu me sinto muito grato. Primeiro por falar com a amada do Senhor, que são vocês. E isso tem me dado alegria a cada dia da minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Por isso que eu conto com muito mais com vocês. Continuem compartilhando sem parar nossas mensagens, porque isso é que faz, né? Isso que ela faz com os filhos de Deus. Ela liberta, ela coloca o homem em outra dimensão. E se você está aí assistindo nossas mensagens e ainda não se inscreveu, faça agora mesmo e já deixa o seu like e comente à vontade, ok? Se você não viu a primeira parte que eu falei, né? Nós estamos tratando aqui da história do sistema religioso, a história do cristianismo. Se você não viu essa primeira parte, eu quero deixar o link aqui neste card para você que está aparecendo aí. E também vou deixar nas descrições deste vídeo. Ok, amados? Então, queridos, a ideia dessa mensagem é trazer luz aos acontecimentos históricos
que envolveram a criação do sistema religioso. E qual a perspectiva histórica com Jesus de Nazaré? E muitos até então pensavam que foi Constantino que organizou o sistema religioso, e isso nós vimos que não é verdade. Esse erro foi cultivado muito mais tarde, mais precisamente ali na Idade Média, por um grupo de teólogos e padres que resolveram criar um outro sistema religioso conhecido como o movimento protestante, né? Eles protestaram contra Roma, contra as indulgências de Roma e criaram ali um sistema religioso. Foi reconhecido como esse fato na história como reforma. E a ideia dessa reforma era voltar à raiz dos tempos apostólicos, sendo que acabou sendo desenvolvido um outro império com muita força. Depois nós vamos também falar desse movimento e quais as verdadeiras intenções a respeito dele. Se liga aí, tá bom, abençoado? Por ora, basta saber que essa informação de que não foi Constantino que idealizou o sistema religioso católico, isso é uma notícia falsa, é fake news. Agora vamos começar a responder a grande pergunta de todo o contexto dessa mensagem. Será que foi Jesus de Nazaré o criador desse modelo que eu chamo de sistema religioso? Amados, talvez para nós a resposta fosse clara. Para nós que estamos com os olhos iluminados, conhecemos o Evangelho do Reino, seria um não bem contundente. Claro que não foi Jesus que instituiu o sistema religioso nenhum. Só que para todos que servem a estas instituições, eles lá pensam, como nós também um dia, pensam que Jesus de Nazaré que mandou que fizesse um sistema de regras e de ensinos e que tivesse um líder que eles pudessem seguir. E vamos começar a dar provas históricas a partir dessa mensagem, que essa nunca foi a ideia de Jesus de Nazaré. Porque se não dermos provas que não foi Jesus de Nazaré que constituiu tudo isso, eu estaria sendo uma pessoa falaciosa, ou seja, falaria sem provas. E para começar, nós temos que compreender alguns dos métodos que são utilizados nos dias de hoje com relação à busca do Jesus de Nazaré histórico, do Jesus de Nazaré que existiu, que andou como homem, que falou, que agiu. Nós temos que encontrar utilizar essa busca desse Jesus de Nazaré. Porque existe o Jesus de Nazaré que tudo que ele falou e fez, há comprovações históricas disso. É fato, hoje a própria ciência, ela já analisa algumas coisas que Jesus fez e ela já autentica ali que realmente existiu essa figura de Jesus de Nazaré e que ele andou ali entre os homens por volta daqueles tempos ali. Foi quando começou a nova era do mundo. E há outro Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré é ensinado pelo sistema religioso, pelas denominações, tanto católicas como protestantes. E esse Jesus que é ensinado pelo sistema, ele passa pelo lado místico e de dúvidas sobre o que disse e o que fez. Portanto, a nossa ideia é acompanhar o que a história diz acerca daquilo que Jesus fez e falou e expor o quê? O contraponto daquilo que o sistema prega ensina. Então são dois contrapontos, o que a religião ensina e o que a história, o que os fatos, o que já foi encontrado acerca de Jesus de Nazaré aponta como sendo verdadeiro. Amados, é claro que isso é só o início para começar a responder a pergunta se a ideia de Jesus era realmente criar um sistema religioso que eles chamaram de igreja. Então, nós estamos construindo uma série de ideias para que você possa ter a total compreensão quando começarmos a mostrar os textos bíblicos, ok, abençoado? E você sabe como foi construído os livros da Bíblia que foram escritos em grego, que o sistema chama de Novo Testamento? Você sabe como foi sendo construído esses livros? Aqui o sistema religioso, tanto católico como protestante, omite informações importantes para seus adeptos. Estes livros não apareceram assim, pronto, né, como muitos imaginam, ou de maneira sobrenatural, que veio numa asa de um anjo que desceu no monte. Não, amados. Essa Bíblia aí que nós temos, preste atenção no que eu vou falar, ela foi sendo desenvolvida por muitos anos. Olha, para você ter uma ideia, mais ou menos ela foi sendo desenvolvida
por 1.700 anos. Isso mesmo. Pasmem os senhores. Começou lá no século II e acabou agora há pouco tempo, há 2 séculos atrás, né, no século XVIII. Sendo que a maioria dos livros já haviam sido escritos até o século II. Né? Porém, esse processo de juntá-los durou esse período, tá bom, amados? Até que se houvesse um consenso. Isso foi um consenso lá do sistema religioso. Ou seja, 1.700 anos. Nós não estamos falando de 10, 20 anos. E com certeza, muitas águas passaram por baixo dessa ponte. Muitos livros foram acrescentados, muitos livros foram tirados, e isso a história mostra, eu vou falar sobre isso também. Sem contar os textos adulterados e acrescentados. Inclusive eu tenho aqui neste canal uma playlist onde eu trato vários desses textos que foram adulterados pelo sistema religioso. Eu vou deixar também nesse card que está aparecendo para vocês o link para vocês acessarem e verem essa playlist, são vários vídeos, e também embaixo nas descrições aí desse vídeo, tá bom? Depois eu vou trazer com mais propriedade o que aconteceu durante esses 1.700 anos aí, o que houve, vocês vão ficar de boca aberta. Ou o que se sabe, né? O que houve contado oficialmente pela história. Então vamos a partir de outro ponto, né? Para um outro ponto, vamos falar de autenticidade histórica. Ou seja, o que a história autentica, o que a história trata de verdade dentro da Bíblia, a respeito da Bíblia, ou seja, as pesquisas históricas. E uma pesquisa histórica, seja da Bíblia ou de qualquer parte que envolve a própria história, não é uma coisa fácil de se fazer, amados. Geralmente ela exige o quê? Provas. Tem que ter provas. Né? Vou tentar explicar para vocês como acontece dessas coisas serem provadas dentro das pesquisas históricas. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Vocês sabem que há alguns anos no Brasil, alguns séculos atrás, a letra F ela era escrita com PH. PH. Farmácia era escrita com PH. Então, se algum texto daquela época, para ser considerado original, escrito naquela época, tem que ser escrito com PH, certo? Porque se tem um texto que diz que foi escrito ali perto do século XVIII e tiver a letra F, logo esse texto vai cair o quê? Na crítica textual histórica. O que eles vão analisar? Olha, se naquela época era o PH, por que apareceu esse F? Então é uma mentira. Isso não foi escrito há 2 séculos atrás. Então deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona um texto comprovadamente histórico? Ele tem que passar por essas críticas. Aí, no caso, vale a escrita, vale objetos. Vocês sabiam que até os ossos de pessoas enterradas, né, elas podem trazer algo referente àquela época. Porque se não tiver essa autenticidade histórica, cai na crítica histórica. E aí, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, e aí vai formatando aí as coisas sobre o tempo que nós vivemos, ou que o tempo passado, né, abençoados? Então, assim foi sendo construído o cristianismo ao longo dos séculos, em cima de autenticidades e críticas históricas, isso para os estudantes. Claro que para a grande maioria das pessoas, viviam e vivem de fato um misticismo em torno da Bíblia. Então estamos entendidos bem nesta parte, amados? Nós vamos voltar a falar muito das críticas históricas em relação à Bíblia mais na frente, tá legal? Agora, isso que nós estamos falando, nós estamos tocando nesse assunto, elas dividem as opiniões. Porque em todo o sistema religioso que há no mundo, agora eu não estou só falando de cristãos somente, estou falando de todas as religiões e seitas. No mundo existem grupos de pessoas que são mais radicais do que as outras, né? Elas, não, tem que ser assim, do jeito que é, não vem com novidade. Qualquer religião e seita é assim. Eles são considerados como fundamentalistas. E até mesmo, amados, existem grupos fundamentalistas que hoje estão em graça. Né? Muitas pessoas são contra muitas coisas aí, que a bem da verdade é um retrocesso. Tá bom? Porque onde se juntou duas pessoas, com certeza em alguma hora surgirão divergências de pensamentos. Isso é super normal. Existem aqueles, por exemplo, que defendem que a Bíblia nunca foi mexida, que ela é a inerrante palavra de Deus.
E isso foi sustentado por afinco dentro do sistema religioso até pouco tempo atrás, até o século XVIII. Não podia nem se falar, por exemplo, que a Bíblia foi adulterada. Era um papo passivo, dependendo da época, até a punição, tá? Porém, com as escavações e os achados encontrados neste século, no século passado também, devido ao desenvolvimento tecnológico, muita coisa começou o quê? A ser mudada. E principalmente a ideia de que a Bíblia nunca foi mexida. E estes achados mexeram até mesmo com o judaísmo, sabia? Que tiveram que se refazer em relação à Torá. Até os judeus, em relação ao que está sendo descoberto hoje pela ciência, eles tiveram que refazer pensamentos ali. Isso trouxe uma divisão muito grande dentro do judaísmo. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então o fato é que temos uma divisão de opiniões hoje dentro do sistema religioso. Tanto por parte dos católicos, também por parte dos protestantes, que são as duas maiores divisões dentro do sistema religioso. É claro que há muito mais divisões, tá? Mas são grupos pequenos. E para nós que fomos revelados, como fica, André? Como é que fica a nossa história? Amados, como nós dissemos, fomos revelados, tá? E essa revelação é tão segura que a história está a nosso favor. Isso que é o que tem assim me motivado bastante para trazer vídeos assim. Por isso que as mensagens aqui deste canal é importante, porque essa é a ideia, falar das revelações com respaldo histórico. E isso nos dará o quê? Base para a argumentação contra o que se ensina hoje dentro do sistema religioso já falido, considerado falido por todos nós, né? O Evangelho do Reino, amados, nos revelou os livros, por exemplo, considerados como inspirados por Deus. E os livros que são históricos, né, os livros que são proféticos, a divisão da própria Bíblia, como ela é hoje. Tanto que nós consideramos Mateus, Marcos, João e Lucas como livros históricos e não evangelho. Porque evangelho quer dizer boas novas. E Jesus, quando andou entre nós, ele não pôde falar boas novas, ele pôde falar e ele falava por parábolas. Então hoje nós entendemos, né, que a Bíblia não foi toda inspirada. Ela tem partes inspiradas. E isso a ciência também está ao nosso favor. E que nós não somos fundamentalistas radicais em nada, tá bom, amados? Vivemos de glória em glória. A cada dia estamos preparados para o ensino novo. Nós cremos no que está escrito, não falamos sempre assim, cremos no que está escrito. Claro que sim. Desde que nós saibamos discernir para quem foi escrito, em que tempo foi escrito, qual o pensamento do autor daquela mensagem, como era a cultura daquele povo que recebeu aquela mensagem, se ela pode ser aplicada aos dias de hoje ou não. Tudo isso temos que levar em consideração. E quando encontramos evidências, podemos falar, se está escrito, eu creio e ponto final. Por exemplo, você tem alguma rejeição em relação a Efésios capítulo 1, versículo 3? Está aí aparecendo para vocês? Ali diz que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você tem dúvidas se você é abençoado ou não? Então, se está escrito, amados, aí neste caso, eu creio. Porque aí não tem nada de autenticidade histórica, não tem. É um texto que diz que somos abençoados. E nisso nós cremos. Pronto, acabou. Está entendido assim? E essa ideia de que toda a Bíblia foi inspirada já divide opiniões dentro do sistema religioso, como eu falei. Vamos começar então agora a falar de algumas pesquisas históricas feitas dentro da Bíblia, do que se sabe até hoje, tá bom? Por exemplo, se na Bíblia diz que na época em que Herodes, estou dando um exemplo, tá? Se na época em que Herodes estava no poder, soube do nascimento do Messias, e que ele começou a perseguir as crianças que nasceram naquela época, isso tem que entrar na história em algum lugar. Isso tem que aparecer em algum lugar, concordam? Claro que tem que aparecer. Se temos na Bíblia, por exemplo, escrito que Jesus converteu a água em vinho, isso tem que estar registrado na história, em algum lugar. Se Jesus de Nazaré andou pelas águas, isso tem que estar registrado na história. Então, a autenticidade para estas passagens precisam ser encontradas em algum lugar na história. Porque foram verdadeiras. E se encontrarem algo diferente, ela cai o quê? Na crítica. Encontrou algo diferente daquilo que está escrito, vai para a crítica.
tá bom? Crítica histórica e também a crítica textual. Eu não estou falando, tá, amados, que estas passagens que eu citei caíram em críticas, tá? Eu estou dando exemplos, como eu falei, da letra F e PH de farmácia, tá bom? E hoje qualquer achado, principalmente naquela região que atinge ali a parte da Bíblia, né, onde ali é o Oriente Médio, é naquela área ali que tem sido descoberto muita coisa. Muita coisa está vindo a público agora, mas tem muito mais coisas vindo por aí. E estes achados têm dividido as opiniões. Por isso que hoje há duas perspectivas. A perspectiva histórica e a perspectiva teológica. A perspectiva histórica, ela tem que vir acompanhada da ciência. E a perspectiva teológica, ela é ensinada dentro do sistema religioso, a seu bel prazer. Aí entra místico, entra tudo aí, sem comprovação, sem nada. E essas perspectivas teológicas têm sido constantemente criticadas por nós. Nós não falamos, as doutrinas do sistema religioso, 99% delas foram tiradas da cabeça das pessoas e não dentro da Bíblia. Por isso que nós temos as primícias da revelação do Evangelho do Reino. Porque antes mesmo que aparecesse esse assunto para nós já criticávamos eles. E a nossa crítica é tão grande que dizemos que Jesus já voltou. Sim ou não? Claro que sim. Enquanto que o sistema o quê? Ainda está esperando. Então muita coisa que está hoje na Bíblia está sendo confrontada com esses achados. E eu digo uma coisa para vocês, que muita coisa não tem sustentação bíblica dentro, sustentação histórica, para como eles entendem a Bíblia dentro do sistema religioso. Ou seja, há divergência entre os escritos da Bíblia e as pesquisas históricas em relação à teologia, não em relação à fé, tá, amados? Em relação à teologia, em relação à fé não, em relação à teologia. Por isso que muita gente que está no sistema religioso, eles estão o quê? De cabelo em pé. Porque eles conhecem esses avanços tecnológicos. E a crítica que a história os impõe a refazerem as suas ideias acerca da Bíblia. E aí é onde entra muito o quê? Fundamentalismo. Muitas pessoas não querem que mude nada. Hoje existem seminários lá dentro do sistema religioso que estão provocando esse debate entre eles sobre essa reforma. Tá bom? Então, a partir de agora, para encerrar essa mensagem, eu vou passar para vocês quatro críticas que a história e os achados arqueológicos propõem a uma reflexão. Tá bom, amados? Bom, a primeira crítica é em relação aos 4 livros que narram a história de Jesus de Nazaré. Há diferenças gritantes quanto à ideia e a questões cronológicas. Essa é uma das maiores críticas histórica sobre os 4 livros, Mateus, Marcos, João e Lucas. E o que se sabe é que o livro de Marcos, atenção no que eu vou falar, o livro de Marcos foi o livro que mais se aproxima da realidade, da crítica. É o mais que provou ser o mais antigo livro que narrou a história de Jesus de Nazaré. É o mais antigo de todos, ou o primeiro a ser escrito. E outros livros, por exemplo, como o de Lucas e Mateus, eles foram escritos posteriormente, baseados em Marcos. Então, muitos dos relatos de Mateus e Lucas está em Marcos. Então, se chegou a essa definição que o livro mais antigo é de Marcos. E o livro de João, André? O livro de João, abençoado, é o que é mais fora da ideia dos outros, tá? Acredita-se que ele foi escrito por outra tradição. Eu vou explicar para você. Quando eu uso o termo tradição, você vai ouvir eu falar muito sobre isso aqui, quer dizer que as ideias de pensamentos do autor, por exemplo, né, a tradição em relação, por exemplo, vou explicar. Quando fala-se tradição, né, quando você, por exemplo, uma tradição em relação ao livro de Daniel, lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, é diferente da tradição do livro de Apocalipse. Porque as ideias são diferentes. Por mais que haja profecias, que hoje o sistema tenta conjugar essas profecias futuras, né, para o futuro,
e nós não cremos desta maneira, mas é uma tradição diferente. Por exemplo, entre Isaías e Romanos, são tradições diferentes, são tempos diferentes. E o livro de João, além de ser diferente dos três considerados pelo sistema religioso como sinótico, tá? Que são iguais entre si, o livro de João também foi o último a aparecer no cenário, tá bom? Não se sabe ao certo quando ele apareceu. Acredita-se que foi ali por volta do século IV, mas há divergências até nisso aí, aumentando mais ainda a crítica sobre o livro de João. Então, entre os três livros considerados sinóticos pelo sistema, Mateus, Marcos e Lucas, são os que mais se parecem, né? Parecem em relação à tradição. Ou seja, são livros onde se encontram relatos em comum. Isso é o sinótico. Muitos dos escritos dos livros de Lucas, por exemplo, e Mateus, conforme eu falei, foram retirados do livro de Marcos. Porém, atenção no que eu vou falar, há passagens em Mateus e Lucas que não estão em Marcos. Entenderam? Há passagens de Mateus e Lucas que não estão em Marcos, levando a crítica histórica a levantar uma suspeita que haveria um quarto livro sinótico ainda não encontrado até então. Porque de onde Mateus e Lucas tiraram a ideia fora de Marcos? De um outro livro, de uma outra tradição. E essa crítica aumentou devido ao quê? Aos achados arqueológicos e de parte de um suposto quarto livro que se perdeu na história, ou foi escondido por quem não quer que ele apareça. E esse livro, que existe e ainda não apareceu, é conhecido no meio acadêmico e histórico como o livro qual? Qual evangelho? Né? Porque não tem nome, mas que há prova histórica que existiu. Amados, agora, vocês já ouviram falar do livro qual? Que vem da pergunta qual livro, né? Isso levou os alemães, que foram os responsáveis a levantar essa crítica, a criarem um livro chamado Evangelho que. Isso mesmo. Que é um apanhado dos fatos que somente encontramos em Mateus e Lucas, e fazendo observações, porque a Igreja Católica deu versões diferentes ao que a história está descobrindo sobre esses textos. Amados, esse livro, o Evangelho que, ele foi aqui no Brasil, existe uma editora que fez esse livro, né, através do autor que está aparecendo o nome dele aí. Um livro muito bom, tá? Que vai começar a fazer você entender, porque estes estudos que nós estamos realizando hoje são muito preciosos para nós, do Evangelho do Reino. Amados, eu vou estar deixando o link aí, para quem quiser comprar esse livro, tá bom? Tá aí nas descrições deste vídeo. Entra em contato comigo, tá? Porque eu consegui um desconto muito especial diretamente com a editora. Quem quiser, tá, amados? Quem quiser aí, tá legal? Eu vou fazer essa ponte aí para que vocês obtenham esse livro, tá bom? Então, amados, esse livro vai trazer para vocês muitas coisas que hoje é questionada ao sistema religioso. Livro muito bom, tá aparecendo aí para vocês a capa, e eu indico, tá? Evangelho que. Então, essa é a primeira crítica encontrada em relação aos 4 livros históricos que narram a história de Jesus de Nazaré. Nós vimos que existe um problema em relação ao livro de João, por ser evidente que foi o último livro a aparecer, e com uma ideia diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que chamamos de tradição diferente, de tempo diferente. Isso levou esse livro a cair na crítica. Então vamos agora ver a segunda crítica, que eu posso citar aqui para vocês. Foi o período que durou do ministério, né? Foi o período que durou o ministério de Jesus de Nazaré. Qual o período que ele começou a pregar o seu evangelho? Foram 3 anos? Basicamente, hoje, 75% das pessoas acreditam que Jesus demorou 3 anos
durante seu ministério. Se nos basearmos naquilo que se encontra na Bíblia, que narra a história de Jesus de Nazaré, e colocarmos em ordem cronológica, eles irão divergir quanto a esse período, tá bom? Há uma divergência. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas informam que Jesus foi a Jerusalém apenas uma vez para celebrar a Páscoa, levantando a seguinte informação, que foi só um ano que durou o ministério de Jesus. Sendo que a tradição cristã, como eu falei, a teologia cristã ensina e prega que foram 3 anos. Porque existe essa diferença. E a tradição optou por 3 anos, que aparece justamente aonde? No livro de João. O já suspeito livro de João. No livro de João aparece 3 vezes Jesus na Páscoa em Jerusalém. Você pode até me questionar assim, mas André, eu acho que Mateus, Marcos e Lucas, eles suprimiram essa informação. Ou seja, não quiseram relatar, só relataram uma vez. E João quis fazer essa observação para todos nós. Mas, amados, mesmo assim, se nós formos aceitar que eles suprimiram essa informação, vai ficar uma questão no ar. Por que eles iriam suprimir tais informações? Que é tão importante quanto as outras 2 idas de Jesus a Jerusalém. Então, o problema é que temos aqui um conjunto de tradições, uma diferente da outra. Enquanto vimos que nos 3 livros aponta uma ida somente, apontando um ano, né, uma ideia, uma tradição, e João aponta para 3 idas, em 3 anos, uma outra ideia e uma outra tradição. Mas isso também torna-se mais relevante ainda, porque o livro de João foi o último livro a aparecer no cenário, o último a ser escrito. E é o livro que menos apresenta, conforme eu falei, consistência histórica. Isso pode levar a crer que esse livro foi inventado baseado nos 3 livros sinóticos. Por causa disto, no meio acadêmico, aceita-se a ideia de que o ministério de Jesus de Nazaré foi de apenas 1 ano, ou até menos. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? É assim que funcionam as coisas. Uma outra consideração bastante difícil de conseguirmos reconciliar é em relação à última ceia de Jesus de Nazaré. E essa é a segunda crítica dessa mensagem. Inclusive eu tenho aqui no canal, né, um vídeo em que eu trato dessa problemática. Né? Eu até fui profundo em cima desse fato aí, muito interessante. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, tá? E nas descrições desse vídeo para vocês verem essa mensagem que eu tratei, esse tema aí. Então, o segundo texto que nós encontramos nos 3 livros históricos, da mesma tradição, Marcos, Lucas e Mateus, vamos ver que foi claramente, né, que foi uma ceia de Páscoa na data de Páscoa. Tá? Então, os 3 livros sinóticos, considerado Marcos, Lucas e Mateus, diz que a data foi realizada mesmo na Páscoa, a ceia de Jesus, a Páscoa. Né? Jesus realizou na data da Páscoa. Agora, no entanto, se formos para o livro de João, a ceia acontece antes do período da Páscoa. É claro, amados, que para se defender, o sistema em cima destas questões elaboram, né, ideias bastante inteligentes, né, sobre essa divergência. Porém, o fato é que na crítica não se aceitam remendos, porque está tratando de ciência. Então aqui estão 2 tradições totalmente distintas, o que leva a crer que no tempo em que foram escritos os livros de Mateus, Marcos e Lucas, a ideia, a tradição era uma, enquanto no livro de João há um outro pensamento diferente. Qual a solução para estes problemas? Aceita-se aquele que mais se aproxima da realidade dentro do contexto histórico, ou não se aceitam nenhuma delas? A terceira crítica que eu vou trazer para vocês, a observação, é quanto à genealogia de Jesus de Nazaré. Há divergência sobre quem foram os pais, os antepassados de Jesus de Nazaré. A genealogia descrita em Mateus é totalmente distinta que a encontramos em Lucas.
E novamente vem a pergunta: qual genealogia é que se aproxima do que é a verdade? Ou podemos até questionar se alguma delas é a verdade. Esse passa a ser o problema de cair na crítica. Porque enquanto não forem achados evidências de qual foi a genealogia certa, vai ficar na crítica. E aí, conforme eu falei, a religião vai inventar um monte de argumentos para tentar encaixar ali, dar um jeitinho, como eles sempre fazem ao longo da história. A quinta crítica, né, é qual das histórias contadas acerca de Jesus de Nazaré é a verdadeira, porque há divergência aí também. O nascimento de Jesus, descrito em Mateus, ou a descrita em Lucas, é totalmente diferente de Mateus. Estão entendendo? Então, amados, isso é uma coisa muito importante a gente levar em consideração isso. Fomos revelados, mas nós fomos revelados com os pés no chão. Por isso que eu estou trazendo esse entendimento para vocês. Agora, qual das duas são verdadeiras? Ou as duas são falsas? E se você correr e colocar esse problema no Google aí, você vai encontrar os sites gospels, né, com as mais bizarras soluções para isso. O fato é que temos aí duas tradições, ou seja, são escritas em tempos diferentes para dois fins ou duas finalidades. E esse passa a ser o problema de aceitar a argumentação vinda da teologia do sistema religioso. Porque o fim dos discursos deles lá é sempre te manter preso a eles. Essa é a verdade. E estas coisas só vieram à tona tem pouco tempo. Porém, o pensamento de se fazer uma tradição única sempre esteve na mente do homem. Porque é mais fácil, quando todo mundo pensa igual, dominar as pessoas. É mais fácil fazer com que todos acreditem em uma só coisa do que vários pensamentos. Porque dos vários pensamentos vêm as verdades, vêm as críticas. E a verdade não pode ficar na mão de um somente. A verdade tem que estar entre todos. Senão é escravidão certa. Então muitas perguntas e questões começaram a ser pensadas a partir deste ponto. E que pode ser uma ideia diferente do que antes tínhamos a respeito da própria Bíblia. Por isso não podemos ser fundamentalistas. A Bíblia foi muito mexida, amados, em vários períodos da história. 1.700 anos para formatar esse livro. Hoje nós temos uma tradição. E no futuro, a tradição pode mudar. E aí vão encontrar os erros. Então estamos chegando ao final desse glorioso estudo, da segunda parte desse estudo, em que estamos trazendo à tona a história do sistema religioso. Nós vimos muitas informações hoje muito importantes que vamos levar para as nossas vidas. E onde encontraremos argumentos para dizer não a esse sistema que tem trazido sofrimento à Terra por 2000 anos. Nós estamos começando a entender que parece que a ideia de Jesus de Nazaré foi distorcida quanto a se fazer ou não uma religião, um local onde possa as pessoas seguir a Jesus, uma denominação com amplos poderes sobre a vida das pessoas. Nós vemos, muito pelo contrário, dentro dos escritos da Bíblia. Nós vemos Jesus em seus discursos, né? Por exemplo, quando Jesus falava sobre a lei do desapego, uma vez eu falei isso, Jesus pregava sobre a lei do desapego. Jesus pregava sobre o desapego às coisas materiais. Nós vimos Jesus falando até sobre a família, não é verdade? Ele falou, daquele que ama mais a sua família do que ele, não é digno dele. É lei do desapego. Esse era o discurso de Jesus. O desapego das coisas materiais. Logo, isso vai contra o que esse sistema religioso tem feito ao longo dos séculos. Onde mais se apegam às coisas materiais do que tudo. Vejam suas posses. Hoje existem igrejas bilionárias pelo mundo que, além do dinheiro, comanda a mente das pessoas. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade
E a verdade vos libertará. Essa é a grande verdade. Então, a lei que Jesus pregava era a lei do desapego. E você vai para uma religião dessa aí, você se apega às coisas. Tanto que os testemunhos deles é tudo testemunhos de coisas materiais. Que eu consegui, que eu alcancei, que eu lutei. Amados, estamos chegando então ao fim dessa mensagem, da segunda parte dessa mensagem. Nós no próximo estudo continuaremos a buscar a verdade sobre a criação do sistema religioso, tá bom? Nós vamos ver nos próximos capítulos como os primeiros cristãos pensavam a respeito disso, porque a ideia já foi dada naquele tempo, de se fazer uma coisa só. Existiam vários grupos ali, que alguns grupos cristãos foram exterminados por próprios cristãos. Nós vamos ver também a tentativa dos homens naquela época em criar um sistema, através de uma obra chamada Diatessaros, né? Diatessaros. Vou explicar o que é. E a repercussão que houve no meio daqueles homens e mulheres que viviam livremente naquela época, no período pós-apostólico. E vamos responder biblicamente se a ideia de Jesus era realmente formar isso que nós vemos hoje aí, que os homens maus e perversos chamaram de igreja. Eu vou ficando por aqui então, amados. Se você não entendeu ainda essa mensagem, veja de novo, porque tem grandes cortes para a nossa vida aí. Ok? Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.